À direita. Olha, você está à direita mesmo? É, soldado. Já pensou mandar se levantar aí para um lado, você vai para o outro e encontra com a morte? Você está à direita mesmo? Tá, à direita. Agora à esquerda. Mais uma vez, à direita. À esquerda. Agora para frente. Para trás. Agora dá uma voltinha aí. Todo mundo curado da labirintite. Mais outra voltinha. Ninguém caiu, está curado da labirintite, não é mesmo? Agora abre seus braços assim. Fala, te amo, ó Deus. Te amo, Deus. Com o meu respirar. Com o meu respirar. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Com o meu respirar. Com o meu respirar. Amado Deus. Amado Deus. Vivo para te amar. Vivo para te amar. Abra os seus braços assim. Dê um ré maior, deixa eu ver. Te amo, Deus, com o meu respirar. De novo. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado Deus, vivo pra te adorar. Isso, essa é a vocação de cada um de nós. Fomos chamados por Deus para o tê-lo na nossa vida em primeiro lugar. E lá dentro de nós existe este chamado. Busque bem fundo. A sua angústia vem para fora agora. Abre bem os seus braços. Feche os seus olhos. Busca lá no fundo. Te amo, com o meu respirar. Vivo pra te adorar. Foi só ensaio. Entra lá dentro, deixa vir pra fora a sua dor. Mais uma vez, bem forte. Olha pro céu, olha pra Deus. Te amo. Pode ser
Amado Deus, vivo para te adorar. Mais uma vez, homem, abre seus braços. Amado Deus, vivo para te adorar. Só as mulheres agora. Te amo, Deus, como meu respirar. Vamos nós. Só vocês sozinhos agora. Te amo, meu respirar. Amado Deus, vivo para te adorar. E vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Solta para fora toda a luta que está dentro de você. Se renda ao amor de Deus. E agora bem suavemente, com seus braços abertos, ainda diz mais uma vez: te amo, Deus, Te amo, Deus, como meu respirar. com o meu respirar. Amado Deus, Amado Deus, vivo para te adorar. vivo para te adorar. Com o meu respirar. Amado Deus, vivo pra te adorar. Pode se sentar. Respira fundo. Uma grande paz envolve esse lugar. O abraço do Pai. Deus nos abraça neste momento. Mas veja a palavra em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração, porque és um povo consagrado ao Senhor, um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todos
todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos do que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos, mas o Senhor ama-vos e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e livrou-vos do poder do faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 10ª geração, para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Que é fiel, que guarda a aliança, que não nos abandona. Não importa o que somos e o que fizemos, Deus me ama. E Deus me ama, me amando, eu preciso amar o meu irmão. Mas saiba que é uma escolha de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é um território santo, consagrado ao Senhor. É a vocação de toda pessoa. Voltar-se para Deus, observar os mandamentos de Deus, são placas que nos levam ao céu. Então esse desejo de ser amado, esse desejo de se encontrar com Deus, está dentro de nós, dentro de toda a pessoa humana. A gente pode ir para onde for, fazer o que fizer, nós sempre vamos ter essa sede de Deus dentro de nós. Porque nós pertencemos a Ele, somos sua propriedade exclusiva. Precisamos reconhecer isso. Reconhece, pois, o versículo 9, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 10ª geração. Então Deus me ama, diga comigo, Deus me ama. Deus me ama. Me salva por Jesus Cristo. Me salva por Jesus Deus Cristo. me ama. Deus me Me ama. salva por Jesus Cristo. Me salva por Jesus Deus Cristo. me ama. Deus me ama. E me salva por Jesus Cristo. Me salva por Jesus Cristo. É isso, gente. Nós precisamos reconhecer que Deus nos ama. Por isso temos a graça de estar aqui ao menos um dia da semana juntos, para reconhecer, para renovar essa aliança com o nosso Deus, essa aliança que Ele faz conosco. E fazendo aliança, nós precisamos corresponder a essa aliança. E não existe nenhum relacionamento sem o perdão. Perdão é a chave. Duas pessoas que se casam, vivemos a semana da família, duas pessoas que se unem, são duas histórias diferentes e vão ali instituir a família. Se não houver perdão, não há família. Se não houver perdão, não há relacionamento entre duas pessoas ou mais. Se não houver perdão, não existe grupo de oração, não existe esperança. Nós temos que todo dia estar perdoando uns aos outros, amando e perdoando. Diga comigo, eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Perdoo e amo. Não há nenhuma possibilidade de cura se
não houver perdão. Você pode morrer de vir ao grupo Esperança. Se você não buscar o perdão, o viver reconciliado, você não vai a lugar nenhum. Então, muita gente, anos, levam dentro de si a dor da falta de perdão. Até décadas. A pessoa se perdoa. A porta está fechada, emperrada. E é você que tem que abrir. E eu estou aqui só para te dar a chave. A chave é o perdão. Então, perdão, porta aberta para a bênção. Esse livro que eu escrevi junto com o Padre Marco Lúcio, da comunidade Sede Santos, vendo a necessidade de trabalhar um pouco mais o perdão entre nós. Porque não tem como viver sem o perdão. É a chave para todo relacionamento. Coloque perdão, coloque a mão na chave do perdão e abra a porta. E às vezes gastamos muito tempo olhando para a fechadura, sem olhar para a fechadura. Então, às vezes, tem gente que está com a chave na mão, diante da porta, e não abre a porta. Então, o perdão é a porta para a bênção. A bênção pode estar do outro lado da porta. Se você não abre, você não experimenta a bênção. Resumindo bastante, né? Então, entenda bem, coração aberto para o perdão é porta aberta para a bênção. Essa bênção tem 1000 nomes. Pode ser saúde, que você almeja. Essa porta pode ser paz interior. Essa porta pode ser luta, restauração do seu casamento, equilíbrio financeiro, libertação de um vício, a quebra de uma maldição. E se você não abre essa porta, você permanece todo o tempo da sua vida sem experimentar a graça da felicidade. Sem o perdão, fica do outro lado. Sem perdão, a bênção fica do outro lado da porta. Sem perdão, há uma porta bem fechada, emperrada entre você e a bênção. Então é exatamente essa visão que o Senhor me dá. Enquanto eu cheguei aqui, por favor, tenha coragem de abrir-se ao perdão. E é a porta da bênção. E caminhar na bênção é ser fiel a Deus e observar os mandamentos. Quem não observa os mandamentos de Deus não está na bênção. A maldição pode alcançar. Então não queira guardar dentro de você a falta de perdão. Quando você não perdoa, você é um prisioneiro. O perdão é uma decisão do coração. É tão necessário como comer, dormir. É o perdão. Você não pode deixar ir corroendo dentro de você aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. Então é preciso ter coragem de abrir a porta. Tire a mão da mágoa, do ódio, do desejo de vingança e coloque a sua mão na chave do perdão. Fala para quem está do seu lado, abre a porta. Do outro lado está a bênção. Se você não abrir a porta, você não vai experimentar a bênção. Diga para quem está do seu lado, ama e perdoa. Ama e perdoa. Perdoa e ama. Perdoa. É uma decisão. É uma decisão Do coração. do coração. Fala para quem está do outro lado, perdão não é sentimento. Perdão não é sentimento. É um ato de vontade. Eu quero perdoar. Porque não quero ficar preso. Porque eu não quero ficar. Quanta gente
perdão. E aquele perdão vai te corroer, aquela falta de perdão vira. A mágoa vira ressentimento. O ressentimento já é semente do inferno dentro da gente. É preciso reconciliar. Quem não perdoa fica doente. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ficar doente? Quer ir para a cadeira de rodas? Quer ficar paralisado? Eu acho que não. Toda forma de paralisia vem para cima de você se você leva anos sem dar o perdão. E o perdão é uma estrada de ida, de vida. Eu preciso dar, receber e buscar o perdão. Na verdade, eu não posso ficar esperando que os outros venham me pedir perdão. Enquanto você fica esperando, aquilo vai corroendo você. O perdão se busca. Quanta gente bate em portas erradas. Outros irmãos até batem na porta certa, mas de maneira errada. E se o Senhor disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Senhor, dai-me a graça de perdoar. Diga comigo: Senhor, dai-me a graça de perdoar. eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Perdoo e amo. Perdoar o quê? A minha história. Perdoar os meus pais. Os meus pais não tiveram oportunidade de vir ao grupo de oração. Eles não tiveram renovação carismática católica ou grupo de esperança. Então eles não tiveram, quem não tem para dar. Mas eu estou no grupo de esperança. Por isso eu amo e perdoo. Perdoe e amo. Eu amo e perdoo. Perdoe e amo. Eu amo e perdoo. É uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão do coração. O Catecismo da Igreja, no número 1520, diz lá: o perdão inaugura a cura. Inaugura então hoje a sua cura. Perdoando. Quem você precisa perdoar? Eu poderia fazer aqui uma demonstração de perdão, ou de cura, através do perdão. E quantas pessoas passam anos e começam a ficar paralisadas? Começa paralisando a coluna, começa paralisando a cervical, depois desce para a coluna vertebral, começa a descer para as pernas, e a pessoa já começa a usar muletas. Joga sua muleta agora. Faça assim comigo. Joga sua muleta. Joga suas bengalas. São os vícios, o ódio, a raiva, a falta de perdão, o desamor que você viveu. Mas você precisa amar, perdoar a sua história, perdoar os seus pais, perdoar a Deus que você atribui a dor que você vive a Deus. Se dissermos para aquela irmã tão dolorosa hoje pela perda do seu filho: Deus quis assim. Não, Deus não quis. Mas pode ter certeza que Deus vai tirar um bem maior de tudo isso. E a dor está aí. Quanta gente passa ano com dores guardadas dentro de si, magoados com Deus, consigo mesmo, com a própria história. São aquelas pessoas amargas, tristes, que não conseguem conviver com ninguém, nem conviver e nem viver com ninguém. E o perdão abre portas.
Sem Ele não se conquista bênção nenhuma. Quer saber de uma coisa? O perdão pode abrir portas que estão fechadas há anos. Quer mais? O perdão abre portas onde nem porta e paredes existe. Então, perdão é uma decisão do meu coração. Fala para quem está do seu lado: o perdão é uma decisão do seu coração. Por falta de paciência, por falta de perdão, muitos casamentos terminaram sem que precisasse terminar. Por falta de paciência e de decisão, muitas famílias foram destruídas. Muita criança ficou sem pai e sem mãe. Por falta de perdoar. O que eu já vi de portas sendo abertas na vida do povo de Deus após o perdão dado de coração, são testemunhos em cima de testemunhos. Por exemplo, aqui tem alguma pessoa, você não precisa ficar com respeito humano ou com dificuldade de responder a isso se eu perguntar. Há alguma pessoa que sente que muita dor na coluna e sente que a perna já está puxando. Não importa a sua idade, levanta a mão. Pode levantar bem alto. Isso, vem aqui você. Vem cá. Aqui do lado de cá também, vem cá. Duas tá bom, vou fazer demonstração de perdão. Junta os seus pés. Junta os seus pés. Assim, bem juntinho. Solta o seu braço. Não cruza os dedos. Deixa retinho. Olha aí, desculpa. Olha a coluna dela. Vou fazer uma oração de perdão com ela agora. Junta os pés. E eu amo e perdoo. Perdoo-me, Senhor Jesus, dai-me a graça de perdão. Quero perdoar a Deus, perdoar a mim mesmo, perdoar a minha família, perdoar os meus pais. Senhor Jesus, eu quero perdoar. Não quero ficar doente. Cura toda a dor que eu trago na minha vida. Eu entrego agora os pés da tua cruz. Senhor Jesus, eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Estica direitinho o braço. Quem é a outra pessoa? Ele aqui. Solte os seus braços. Um pouquinho mais tempo. E eu amo e perdoo. Senhor Jesus, dá-me a graça de perdoar a minha história, a mim mesmo, os meus pais, a minha família. Senhor Jesus, eu quero perdoar. Eu tomo a decisão de perdoar. Olha aí. Perdão não é se eu quero, é uma necessidade. Senão você vai parar numa cadeira de rodas. É você que é o prisioneiro. Então, se não para naquela, eu não sou culpado. Eles é que devem vir me perdoar, porque não fui eu que magoei, não fui eu que feri. Eles é que devem vir a mim. Somente que aquela pessoa foi-se embora e você está aí, remoendo aquilo. Então, quem é que
cadeira de O que começa as paralisias faciais? Aquela pessoa começa a ficar uma pessoa amarga. Não sabe mais abraçar. Não sabe mais dialogar. E vai se fechando em si mesmas. Então, é preciso abrir o coração para a bênção. E esse livro traz segredos maravilhosos do perdão. De como cuidar da minha vida para ser perdoado. Deus quer o coração dos que fazem milagres, o coração dos que profetizam, o coração dos que expulsam os demônios. O Deus que é coração, o Deus que tem coração, deseja nada mais, nada menos do que o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Então, tira a mão da sua mágoa, tira a mão da sua tristeza, tira a mão da tua dor, põe a mão na chave e abra a porta. Mais do que uma chave, o perdão é a chave de ouro. Vendo você virar as páginas aí já desse livro, eu já posso ouvir o ranger da porta. Eu já estou ouvindo o ranger da porta de muita gente. Porque você não quer ficar cativo, aprisionado, amarrado. E quem é que vai nos ajudar a perdoar? Jesus, manda o teu Espírito. Manda o teu Espírito, Senhor. Porque eu quero ser uma pessoa livre. Porque quero pegar essa chave e abrir a porta. Porque sei que do outro lado me espera a bênção. Porque eu sou uma pessoa abençoada. Diga para quem está do seu lado, eu sou uma pessoa abençoada. Nasci para abençoar. Porque Deus fez uma aliança comigo. Então eu preciso perdoar. Amar e perdoar. Diga, eu amo e perdoo. Eu amo e perdoo. Perdoo e amo. Perdoo e amo. Seu coração cheio de amor é a porta aberta para a bênção. É preciso. E Jesus está pedindo o seu coração agora, não? Dê o seu coração para Jesus. Recebe o Senhor. Esse coração que por vezes tão ferido, tão machucado de tantas formas, traição, desamor, palavra dura, sentimento de culpa. Como está o seu coração? Deus quer curá-lo. Então, o coração curado, aberto ao perdão, é como um carro com os pneus calibrados. Um coração que não se abre ao perdão, pode acontecer muitos acidentes na vida. Passarinho com uma asa só não voa. É preciso se abrir à fé. Você se torna um racionalista, pode virar um cético e querer explicar tudo por mais medo. Perdoar é sair de si. Eu preciso partilhar com você a visão que o Senhor me deu agora em oração. Às vezes estamos com as mãos abertas em intensa atitude de suplicante, né? Pedindo. Um mendigo que verdadeiramente estava mendigando. Aí eu perguntei onde era, o que o mendigo estava pedindo, o que ele estava pedindo.
Aí foi a grande surpresa. O Senhor me disse que ele era, chorei de emoção. Deus, um mendigo. Deus também agora está pedindo no seu coração para acabar estendido. Como que o mendigo faz para pedir? Estende a mão. Eu preciso disso. Você pode me dar isso? Às vezes Deus usa a roupa de mendigo e estende a mão para pedir no seu coração. Um coração que se abre ao amor do irmão é um coração que se abre para o perdão. Um coração que se abre para perdoar. Eu preciso perdoar. Então nós dividimos aqui o livro, escrevendo um artigo cada um, 2 ou 3. Então quando a gente anda dizendo por aí, eu sou amaldiçoado, quanta gente diz isso? Eu não consigo nada. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo tem, eu não tenho. E muitos dizem que a sua vida não dá certo, que a sua vida não vai para frente. Na verdade, ninguém será abençoado se usar a chave que abre a porta para a bênção, o perdão. Se houver uma maldição, ela só será removida se a pessoa estiver aberta ao perdão. Gente, até a prosperidade está relacionada ao perdão. Uma pessoa que não perdoa, ela não é próspera. Você chega numa casa, numa família que a confusão reina. Briga dia e noite e gritos. Você pode ver que aquela família não prospera, é uma miséria só. São palavras malditas para lá, palavras malditas para cá. Você pode ver, talvez você more em um lugar, até mesmo onde a classe é mais, tem mais essa dificuldade de financeira. Não consegue construir uma casa, ter uma casa, administrar uma casa. E às vezes a pobreza é extrema. A miséria reina ali. Isso é vontade de Deus? Não, gente. Mas também o perdão não existe ali. Está muito ligado o perdão à prosperidade, viu? Às vezes as finanças estão tudo lá embaixo. Porque se você abençoa aquilo que você tem, é abençoado. Mas se você amaldiçoa, aquilo vai ser amaldiçoado. Pais que amaldiçoam os filhos, filhos que amaldiçoam os seus pais, amaldiçoam a própria família. Você não consegue prosperar. Para você perceber que o perdão é a chave. Olha para quem está do seu lado, fala, pegue a chave. E abre a porta. Ninguém vai poder fazer isso para você. Pegue a chave e abre a porta. Porque do outro lado está a bênção. Seja um abençoado, um abençoado. E tem mais, tem os 4 lados da chave tetra, para podermos aprender a abençoar. O primeiro deles, que não dá para explicar tudo agora, você pode adquirir o livro do livro. Um dos lados da chave é o arrependimento. O outro é a confissão. O outro é a renúncia e a reconciliação. A confissão é o sacramento da cura espiritual. Não é só para apagar o pecado. O arrependimento sincero, reconhecer que não é só os outros que erram, você também erra. E se eu erro, você erra, vamos nos perdoar. Viver reconciliar. Ninguém é perfeito. Todos pecam. E isso não é encobrir pecados, mas é
dar o perdão. E ofereça o perdão. O amor abre a porta para a bênção. Amar é dar tudo de si mesmo. Como Jesus na cruz. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, eu preciso perdoar. Você entendeu? Então, perdão não é se eu quero, é uma necessidade. Até para se livrar dos demônios, até para se libertar da escravidão. É muito importante que você pegue a chave. Não se esqueça. Perdoar é pegar a chave, abrir a porta para encontrar com a bênção. Amém? Amém. Abaixa a sua cabeça um pouquinho, então. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Quem você precisa perdoar hoje? Não deixa para amanhã, não. Saia daquele grupo Esperança hoje com a chave na mão. Use os meios que você tem e ofereça o perdão. E você vai ver a libertação chegar. Amanhã você vai levantar sorrindo, porque você se livrou das peias, das amarras. Conheço um coração manso, humilde, e entrega o coração de pedra para Jesus. louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos. Vai ficando em pé, vai se E levantando. tem o dom de amar, e sabe perdoar. Deu a vida para nos salvar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Meu coração. Perdoar quem me feriu não é fácil. Dar o perdão a quem me traiu, quem me magoou, quem me desprezou. Mas olha para a cruz de Jesus. O homem mais importante do mundo morreu com os braços abertos. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que
estão fazendo? Diante de que circunstância você se encontra agora? Se perdoa também. Perdoa os seus pais, a sua família. Eu sei que nesse momento Jesus olha para você. E é dali que sai o remédio. Você que está tão dolorida hoje. Tão dolorido. É da cruz que sai o remédio. E está saindo de lá. Todas as dificuldades que temos, principalmente a do perdão, é só olhar para nós. Estende as suas mãos assim para crucificar agora. E vai pedindo o dom de perdoar. Vai orando com as suas palavras. Eu não estou ouvindo você rezar. Vai pedindo o dom do perdão. Você nasceu para ser livre, para amar. Você não nasceu para estar acorrentado pelos pés, acorrentado as mãos. Você não veio para esse mundo para ser escravo. Não, o Senhor é essencialmente libertador. E agora Ele libera o perdão. Ele está sempre pronto a dar o perdão a nós. E que nós aprendamos a dar o perdão aos outros. Diga comigo, Jesus, eu amo e perdoo. Jesus, eu amo e Eu perdoo. perdoo e amo. Eu perdoo. Jesus, eu amo e perdoo. Jesus, eu amo e Perdoo e amo. perdoo. Só vocês cantando, Jesus manda o teu Espírito.